Momento de reflexão da Palavra de Deus, ministrada pelo pastor Cláudio Morandi. Gente, mas que delícia é logo pela manhã nós estarmos com as nossas Bíblias abertas para meditar naquilo que o Pai tem para nós nesse dia. É o pão nosso de cada dia que o Pai tem nos dado, que é o seu Filho Jesus Cristo. Eu quero falar de um assunto hoje bastante oportuno, interessante, edificante e restaurador. Quero falar que na pessoa de Cristo, Ele sempre nos conduz em triunfo. Sendo conduzidos em triunfo, será o estudo desta manhã. Vamos então ler em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. 2 Coríntios 2, 14 e 15, assim diz as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Tá certo? Então vamos nesse momento orar ao Pai, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos oriente nesta reflexão da sua palavra. Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, muito obrigado, Pai, pela noite tão maravilhosa, gostosa que o Senhor nos deu. Obrigado pelo sono, pela respiração, porque enquanto nós dormirmos, o Senhor guardava o nosso lar. Obrigado, Pai, porque nós podemos chamá-lo de Pai. Tu tens cuidado de nós, o Senhor tem nos vigiado. Obrigado porque na pessoa de Cristo, o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Oh Pai, eu intercedo neste momento por cada pessoa que está nos ouvindo, para que o Senhor tenha misericórdia das suas vidas e venha trazer entendimento espiritual, abrir o seu coração, dissipar todas as trevas que pairam sobre as suas mentes, os seus corações, para que então possamos juntos, ó Pai, compreender a Tua palavra, compreender a Tua verdade e, mediante a graça revelada em Cristo, Tu nos leva a crer. Pai, dê todas as almas para Cristo que estão nos ouvindo. Por misericórdia, nós oramos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, esse texto aqui de 2 Coríntios 2,14, ele é um texto tão maravilhoso. Paulo começa dando graças a Deus. Por quê? Porque em Cristo, aí vai aparecer aquela palavrinha tão maravilhosa, em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Você nunca se esqueça disso, que quem está dizendo isso é o Espírito do Senhor. Aquele que, quando cremos em Cristo crucificado, nós somos revestidos de poder do alto, para, então, testemunharmos da morte e da ressurreição de Cristo. Agora, esta pessoa que habita em nós, foi dada a ela, assim que ela ressuscitou dentre os mortos. Jesus disse lá em Mateus 28:18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, Cristo, ele tem todo o poder, não só no céu, mas como também na terra. Foi dado para Cristo. Então, quando você crê que você está crucificado com Cristo, quem vive não é mais você. É Cristo que vive em você. E Ele vive em você com todo o poder e autoridade. Ele é o Todo-Poderoso. Não existe poder superior do que é o poder de Cristo. Agora, é por isso que esse texto, então, fica tão claro para nós. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então eu quero, nesta oportunidade, caminhar um pouquinho com você, que às vezes tem passado por muitas tristezas, por muitos sofrimentos, e vou dizer uma coisa para você que é muito importante. Sofrimento na vida de uma nova criatura
são bênçãos de Deus. São aquelas caixas de tribulação, né, que Deus envia para nós, e quando você abre aquela caixa, você vai se deparar com as suas bênçãos. A maioria das bênçãos de Deus chegam até nós disfarçadas em uma caixinha de tribulação. Agora, irmãos, é tão triste quando nós vemos tantos cristãos, né, vivendo numa tristeza marasmenta, constante. Isso os torna murmurantes, reclamão, né? Até parece-nos que a tristeza, meus irmãos, é uma das marcas da sociedade contemporânea. Nós vemos tantas pessoas tristes, pessoas sofrem, se angustiam por vários motivos. Quem sabe, né? Talvez aquilo que mais produz angústia e tristeza no coração das pessoas é o enfrentamento, talvez, do luto, quando a enfermidade chega e arranca dos nossos braços uma pessoa querida que nós tanto amamos, né? Eu já tive a experiência, né, de enterrar o meu pai, de ver meu pai assim num caixão ali. É tão duro para a gente, meus irmãos. A tristeza, ela nos invade o coração. Mas o Espírito Santo de Deus é aquele que nos conforta. Nesse momento de tristeza, você sabia que é o próprio Deus quem nos conforta? Ele tem um cuidado muito especial para com a vida dos seus filhos. O nosso Pai nos ama tanto que Ele não vai permitir que, de fato, nenhum anjo venha nos consolar. Porque anjo vai nos... Talvez se Deus permitisse que anjo viesse nos consolar, anjo iria simplesmente nos consolar. Mas por que anjo não nos consola, e sim o Senhor? Porque o Senhor nos ama. Ele nos ama e a gente vai perceber a sua consolação. Eu gosto muito daquele texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, onde lá está escrito assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Está vendo aqui, meus irmãos? Temos aqui informação na palavra de Deus que é Ele, o nosso Pai, esse Pai amoroso, esse Pai que é louco de amor por nós. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Quando você perde uma pessoa querida que ama, quando a morte vem, e a morte virá sobre todos, eu sei que a perda é bastante grande, né? A gente fica muito triste, mas Deus vai converter a nossa tristeza em alegria, porque Ele é aquele que nos consola. Ou talvez uma das coisas que causam tristezas é quando um acidente trágico acontece e, de repente, subitamente, uma vida é ceifada e nós somos privados dessa relação de amor, de afeto e também de amizade. A gente vai sofrer com isso. A tristeza, ela vai invadir o nosso coração, né? Normalmente no final do ano, o dia 2 de novembro, por exemplo, que é dia de finados, é um dia onde você vê milhões e milhões de pessoas saindo de casa, indo dali para o cemitério, para ali reavivar a memória, para recordar, para ter lembranças, para chorar, para se entristecer. É bem verdade que muitas pessoas se entristecem porque não sabem para onde o seu ente querido foi depois de morrer. E algumas pessoas pensam que a morte é o fim, que morreu, acabou. Outras se desesperam porque pensam, morreu, vai para o purgatório, onde fica sofrendo por 100, 200, 300, 500, 1000 anos. Irmãos, não sabemos. Então, a tristeza, a angústia. Outras pessoas se entristecem porque pensam que este ente querido, depois de morrer, se reencarnou e reencarnou muitas vezes em busca da perfeição. Aí sim, verdadeiramente a pessoa se entristece porque não há motivo de consolo. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, nos versos 13 a 18, ele vai mostrar para nós como triunfar sobre a tristeza. Como triunfar sobre a tristeza. Se vocês permitirem, eu vou ler para vocês, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 até o verso 18. Muito interessante. Lá está escrito assim, a partir do versículo 13. Ele diz assim:
Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Irmãos, quem não é filho de Deus não tem esperança, porque a esperança, ela acaba-se na sepultura. Por isso que muitos homens e mulheres dizem assim: a esperança é a última que morre. E de fato isso é verdade. Porque sem ter a vida de Cristo, que é a nossa esperança, a esperança viva, uma pessoa sem Cristo, quando ela morre, morre também a sua esperança. E a Bíblia fala aqui que é para nós não entristecerdes como os demais que não têm esperança. E essa esperança é o próprio Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Isto é muito sério e nós temos que crer de fato que Ele é a nossa esperança. Quando Cristo é a nossa esperança, essa esperança não morre mais, porque Jesus é uma esperança viva. E nós recebemos, pela ressurreição, uma esperança viva. Nós fomos crucificados com Cristo. Ali na nossa crucificação com Cristo, nós morremos para o pecado, para o velho homem, para a velha vida, para a nossa rabugentice. Eu sei que isso aqui é muito duro, dói e machuca, mas cura, viu, queridos? Nós morremos ali para a cobra que está dentro de cada um de nós, né? Morremos para a mentira, morremos para a nossa sem-vergonhice, né? Porque eu conheço muitos crentes não renascidos que são gente safada, safada de primeira linha, são aqueles crentes clássicos, né? Enganadores, insatisfeitos, ranzinhos, e só ficam criticando aí pregadores, criticando pastores, criticando uma série de coisas, né? E eu também falo aqui, baseado na palavra, que muitos daqueles que não pregam aqueles crucificados são enganadores. Mas não sou eu que estou dizendo isso, e sim a Bíblia que está dizendo isso. Então Paulo fala assim, ó, vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Preste atenção que é os mortos em Cristo. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Está vendo aqui? Então, irmãos, nós temos um consolo, porque nós estamos aguardando um Cristo vivo, aquele que vem para buscar a sua igreja. Aqueles que já morreram em Cristo estão descansando no Senhor, até que Ele volte para buscar a sua igreja. E aqueles que morreram, né, que estão descansando, essas pessoas ressuscitarão primeiro, né? Amados, entenda uma coisa, que Deus nos chamou para a salvação. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos viver como aqueles que não têm esperança. Nós podemos triunfar sobre a tristeza através da esperança. O cristianismo não é uma religião, mas o cristianismo são homens e mulheres da esperança. Não aí a esperança do medo, da tristeza, não a esperança do choro, mas do louvor, da alegria, da celebração. Eu e você, nós somos chamados para servir ao Senhor com alegria. Lembra do Salmo 100, versículo 2? Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Eu sei, você também sabe, que é bem verdade que nós passamos também pelo vale da dor, nós também cruzamos o vale do luto e nós choramos a saudade, mas não choramos as lágrimas do desespero, as lágrimas do desconhecimento. Nós choramos sim a dor da saudade, mas temos a garantia de que aqueles que estão em Cristo não perecem, não estão no lugar de trevas ou desconhecido, não estão no fogo de tormento, nem vagando pelo espaço.
O que é que o apóstolo Paulo tem a nos ensinar sobre este assunto, meu querido ouvinte? Então vejamos em primeiro lugar que a tristeza ela pode ser vencida quando você e eu compreendamos a verdade de que Jesus Cristo venceu a morte. Ele venceu a morte. E a morte, na vida de Cristo, não tem a última palavra. E nem na vida do cristão. Por quê? Porque a morte foi vencida. Aleluia, meus irmãos. É isto que a Bíblia nos diz. Jesus, ele venceu a morte. Não é verdade? Jesus Cristo, ele morreu, e com a sua morte, ele matou a morte na sua própria morte. Ele arrancou o aguilhão da morte, ele arrancou o ferrão da morte. Por isso que Jesus Cristo, ele triunfou sobre a morte, e o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 15, os 2 versículos bastante conhecidos por todos nós, os versos 54 e 55, que diz assim: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Olha que lindo texto da palavra de Deus. Por isso que nós não fazemos outra coisa a não ser louvar ao Senhor. Cristo, ele ressuscitou e ele quebrou o poder da morte. Ele destruiu os aguilhões da morte. Ele nos libertou verdadeiramente lá naquela cruz. Quando ele foi crucificado, ele nos atraiu a si, nos incluiu no seu corpo por sua própria misericórdia, amor e graça. E ali, quando Jesus Cristo morreu, nós também morremos, nós fomos crucificados com Cristo. O nosso velho homem foi crucificado e foi morto com o Senhor Jesus lá naquela cruz. Para quê? Para que eu e você fôssemos completamente, totalmente livres de nós mesmos, do nosso pecado, da morte, do diabo, do mundo. Que maravilha, a gente ser livre da gente mesmo. Jesus Cristo nos libertou lá naquela cruz. Então, e ele abriu túmulo ali de dentro para fora. A morte foi plenamente derrotada. A morte foi vencida, meus irmãos. A morte, logicamente, que ela para sobre a nossa cabeça, como um marimbondo que fica voando, né? Ele pode até pousar, mas aquele marimbondo, que é a morte, ele voa, até pousa sobre a nossa cabeça, mas ele não tem mais o ferrão da morte. Jesus tirou este ferrão lá na cruz. Então, um dia quando o seu coração parar de bater, se você creu que morreu e ressuscitou com Cristo, quando seu coração parar de bater, queridos, você vai encontrar com seu Senhor e vai ouvir aquela bendita voz, como diz lá em Mateus 25. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que dia maravilhoso é esse! Olha, meus irmãos, como o nosso coração deve ansiar por esse dia tão glorioso, tão maravilhoso, quando vamos nos encontrar com o Senhor. Eu sei que hoje Satanás fica acusando aí os filhos de Deus, acusando aqueles que creram, que morreram e ressuscitaram com Cristo. Irmãos, mas quando cremos que nós fomos mortos com Cristo, e aquele que está morto, a Bíblia diz que está justificado do pecado, lá em Romanos 8:1, a palavra fala que não tem mais nenhuma condenação. Romanos 8, verso 1, a Bíblia diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando você crê naquele fato bendito e consumado lá na cruz, que você morreu, você foi totalmente liberto do pecado. Jesus pagou a sua conta. Então você não tem que pagar mais nada para ninguém. E nenhuma condenação, toda aquela condenação que estava sobre você foi quebrada lá na cruz, no corpo de Cristo. Por isso que ele diz aqui: agora, nem antes nem depois, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, preste atenção que não há nenhuma condenação. Se não há nenhuma condenação, você é livre. Mas esses livres é para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então nós temos que ter esta convicção de que quando nós cremos que estamos crucificados com Cristo, nós vivemos, sim, mas não é mais nós. Agora é Cristo
é quem vive em nós. E quando cremos nessa verdade, vem para dentro de nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E se habita em você o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, também vai dar vida ao vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Isso é maravilhoso. Gente, isto é algo tremendo. Que Deus maravilhoso é o nosso Pai Celestial. Então entenda isso, meus irmãos, e a palavra de Deus nos diz então que se Cristo ressuscitou, Ele trará em sua companhia os que dormem, não os que morreram, porque quem está em Cristo é nova criatura, não morre mais, porque a vida de ressurreição entrou nele. Então, é os que dormem. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, é saber que quando depositamos um ente querido no coração da terra, porque o homem foi feito do pó e volta ao pó, nós não estamos dizendo um adeus, estamos apenas dizendo um até logo. É uma breve separação, porque aquele que morre no Senhor volta imediatamente para Deus. A morte para um cristão, uma nova criatura, salvo em Cristo Jesus, não é uma despedida para sempre, pois a Bíblia diz que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é deixar esta vida de dor, esta vida de lágrimas, esta vida de incertezas, de sofrimentos, para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, disse o apóstolo Paulo lá em Filipenses 1, verso 23. Irmãos, a palavra de Deus nos mostra de uma forma tão clara, tão simples, no Salmo 116, versículo 15, diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O Senhor tem como que precioso aos seus olhos quando um filho dele, que creu no Senhor Jesus Cristo, ele morre, porque aí vai começar de fato a sua verdadeira alegria, porque ele vai encontrar com o seu Deus. E diz ainda a palavra de Deus o seguinte, lá em Apocalipse 14, verso 13, bem-aventurados, essa palavra aqui, bem-aventurado, significa profundamente feliz. Então, Apocalipse 14, 13, diz assim: bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanhem. Que lindo, meus irmãos. Então, de tal maneira que nós não precisamos temer a morte, porque ela já foi vencida. Então, assim como Cristo ele ressuscitou dentre os mortos, nós também, eu e você, vamos ressuscitar um dia para encontrar com o nosso Pai. Nós vamos ver a Jesus como Ele nos vê. Hoje nós vemos pela fé. Cristo habita em mim. Eu tenho que crer, eu não vejo, mas eu preciso de enxergar Ele pela fé. Mas, irmãos, há uma segunda causa aqui que o apóstolo Paulo nos aponta nesse texto e nos dá a bênção de triunfar sobre a tristeza. É que não apenas Jesus venceu a morte, mas Jesus, Cristo, ele vai voltar com grande glória e poder. Porque quando Jesus ressuscitou, ele foi assunto aos céus. E quando ali os seus discípulos olhavam Jesus indo de volta para o seio do Pai, 2 anjos desceram e falaram com eles dizendo o seguinte, essa verdade está escrito lá, você pode conferir na sua Bíblia, lá em Atos capítulo 1, versículo 11, que diz assim: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que entre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Olha que promessa maravilhosa que o Senhor nos deixou para nós. Este Jesus que você está olhando para as alturas, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, ele virá do modo como viste subir. Então, irmãos, nós sabemos que Jesus está às portas. A qualquer momento ele pode voltar para buscar a sua igreja. E você está preparado? Você tem certeza do seu novo nascimento? Você tem certeza de que você é uma pessoa salva em Cristo Jesus? Que você já morreu com Ele? Ressuscitou com Ele? E Jesus, meus irmãos, Ele voltará. E Ele voltará fisicamente, gloriosamente e poderosamente àqueles que o aguardam.
E a Bíblia diz lá em Apocalipse 1:7 que todo olho o verá. Ele virá em glória e majestade, acompanhado aí de um séquito de anjos. Irmãos, pensem que os remidos, cujas almas glorificadas estão reinando com Jesus no céu, voltarão com ele entre nuvens, num cortejo ao som da música da trombeta do arcanjo de Deus. E então, meus amados, neste encontro glorioso, o Senhor Jesus Cristo chamará aqueles que estão dormindo em seus túmulos. Que coisa gloriosa vai ser a volta do Senhor Jesus Cristo. A parousia, a manifestação gloriosa do Filho de Deus, está prestes para acontecer. Será que você vai? Será que você já creu que morreu com Ele? Queridos, eu sei que para muitos crentes esse dia será um dia de vergonha. A Bíblia diz que será para um dia de vergonha. Para aqueles que estão dentro das igrejas, para aqueles que pregam a Bíblia, para aqueles que cantam no louvor, para aqueles que estão em busca de bênção. São pessoas que nunca renasceram. São pessoas que nunca tiveram seus olhos abertos para crer que foram crucificadas com Cristo, que morreram com o Senhor. Irmão, sem esta experiência da sua morte com Cristo, você nunca vai ver a alva. Você nunca vai ver um amanhecer na eternidade. Por quê? Porque você nunca nasceu de novo. E Jesus não tem compromisso com a sua religião, nem com a minha. Ele tem compromisso com a sua palavra. Então, se a Bíblia diz, se a Bíblia lá está escrito que eu morri com Cristo, eu tenho que crer que eu morri. A Bíblia traz essa informação em Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos. Porquanto quem morreu, justificado está do pecado. É somente aqueles que tiveram esta experiência real de morte para o pecado no corpo de Cristo, é que estão justificados do pecado. Caso contrário, nós estamos enganados com a nossa religião. Isto é muito sério, meus irmãos, mesmo porque Jesus disse que serão pouquíssimas as pessoas que serão salvas. São poucas pessoas que querem conhecer a verdade. Eu sei que hoje tem muitas pessoas enganadas, iludidas com a religião. Por quê? Quem que as iludiu? É que quando uma pessoa começa a ouvir a palavra de Deus, e ela começa a retroceder, a voltar para trás, o próprio Deus envia a operação do erro, a operação do engano para esses corações, para que então eles começam a acreditar que aquilo que eles estão seguindo é a verdade, mas não é a verdade. Veja o que está escrito lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 até o 12. Diz assim a palavra: Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O que é acolher o amor da verdade? É quando eu tenho os meus olhos abertos para crer que eu morri com Cristo e Cristo é minha vida, e quando eu saio dessa centralidade, o versículo 11 diz assim: é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. Então, o perigo aqui é muito grande. Eu sei que tem muitos crentes que o próprio Deus já enviou a operação do erro em seus corações. Por quê? Porque eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Pode até conhecer, mas não participa desses irmãos que então tiveram seus olhos abertos, estão comungando desta mesma fé. Então, quando nós de fato cremos nessa verdade, irmãos, nós não vamos querer ouvir outra palavra, porque outra palavra não vai satisfazer o nosso coração. Somente a verdade. A verdade é Cristo e a sua cruz, né? E hoje, infelizmente, em nossos púlpitos, a palavra da cruz, o evangelho da graça, tem sido omitido em muitos corações. Infelizmente. Isso é muito triste, meus irmãos. Por isso que Deus mesmo, diz a palavra dele, Ele envia a operação do erro, para que então essas pessoas deem crédito
a mentira. Por quê? Não acolher o amor da verdade. Porque quando alguém acolhe o amor da verdade, eles são perseverantes. Não importa que tipo de problema vai ter, porque dentro da arca, com a figura de Cristo, ali tinha animais fedorentos, ali tinha estrumes de animais, era um lugar terrível, mas fora da arca estava o juízo de Deus. E Jesus disse que neste mundo teríamos aflições, que era para nós termos bom ânimo. Ele venceu o mundo. Então eu sei que muita gente está trilhando uma trajetória que para eles é caminho do céu, mas no seu final é caminhos de morte. Para muitos, infelizmente, que saíram desse caminho. E eu temo pelas almas dele, porque é o próprio Deus que enviou a eles a operação do erro, segundo diz a palavra dele, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Queridos, mas eu quero falar sobre uma terceira coisa maravilhosa, que vai aqui nos apontar a bênção de triunfar sobre a tristeza, aliás, trazendo esperança para o nosso coração. É quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. No seu estado que você se encontra agora, você tem certeza de que se ele voltasse hoje, você iria com ele? Você estaria preparado para encontrar com teu Deus? Amós 4,12, a Bíblia diz assim: prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Você está preparado? Você já criou na sua morte com Cristo? Se você não está preparado, porque você nunca esteve, embora na sua vida aí pregressa, você teve muitos eflúvios de que pensou que estivesse. Eu conheço muitos crentes que estavam nesse caminho, mas que se desviaram, voltaram para trás. O Senhor não tem prazer neles. A Bíblia diz que o Senhor não tem prazer naqueles que voltam para trás, porque não são perseverantes. Preferem andar por outro caminho, completamente distorcido. Talvez por uma amizade, talvez por um amigo querido, por uma amiga. Então, arrasta as pessoas para lá. É mais fácil uma pessoa do mundo, que vem em nome de Cristo, nos tirar da verdade da palavra, do que você, que é um cristão verdadeiro, trazer essa pessoa para o reino de Deus, para que ele possa conhecer a verdade. Mas, irmãos, deixa eu fechar esse parênteses aqui, deixa eu lhe dizer algo maravilhoso. Quando alguém morre no Senhor, de maneira nenhuma essa pessoa está em desvantagem em relação ao que estiverem vivos. De forma nenhuma. Sabe por quê? Primeiro, quando uma pessoa morre em Cristo, imediatamente diz a Bíblia que o seu espírito é aperfeiçoado para entrar na glória. Não é aqui a ideia do sono da alma, aquela que diz que quando a pessoa morre, a sua alma vai para o túmulo com ela, pois ela pois essa aqui não é uma ideia bíblica. Isso é um equívoco, é um engano. A Bíblia diz que quando uma pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, morre, o seu espírito volta para Deus, não vai para o túmulo. Você pode ver depois em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que o corpo volta para a terra, para o pó, e o espírito volta para Deus, que o Deus, mas para pessoas regeneradas. Quando Jesus ele conversou com o ladrão na cruz, ele disse assim para este homem, lá em Lucas 23, 43, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, irmão, Jesus não disse para aquele ladrão, hoje mesmo estarás no túmulo, mas Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. E Jesus explica, pois as últimas palavras que ele pronunciou na cruz foram essas aqui, lembra? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lembra? Então, irmãos, de tal maneira ali que o corpo de Jesus foi para o túmulo, mas o seu espírito foi para o céu. E foi para a presença do Pai. Quando morremos, a nossa alma, o nosso espírito volta para Deus. Agora o nosso corpo vai para o pó. Quem dorme não é a alma, é o corpo. Por isso que quando Jesus voltar, os que dormem, ou seja, os que já morreram, aquele corpo que está no túmulo, que está dormindo, que voltou a ser pó, esse corpo ressuscitará cheio de glória, um corpo glorioso, poderoso, incorruptível, imortal, espiritual, celestial, um corpo semelhante
a glória do corpo de Cristo. Porque quando nós ressuscitarmos dentre os mortos, vamos ter um corpo igual ao corpo da sua glória. Você já leu essa verdade na Bíblia? Isso está escrito lá, você pode ler lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20 e 21, que diz assim: pois a nossa pátria está nos céus. As testemunhas de Jeová diz que vai ser aqui. E a Bíblia diz: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Agora, escute, versículo 21, Filipenses 3, 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que lhe tem de até subordinar a si todas as coisas. O nosso Deus é ou não é um Deus maravilhoso? Você vai ganhar um corpo novinho, glorificado, igual ao corpo da sua glória. Um corpo de 33 anos, igual ao de Cristo. Agora, eu quero que você note uma coisa aqui. Preste bem atenção. Querido ouvinte, a posição de uma pessoa que morre em Cristo não está, então, em desvantagem. Por favor. Porque, em primeiro lugar, porque o Espírito já foi para o céu, para ser glorificado, estando na ventura e na bem-aventurança eterna. Mas também ele não está em desvantagem com respeito ao corpo. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar, antes dos vivos serem transformados, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, amados, de tal maneira que isso vai ser num átomo de tempo. E a palavra de Deus, ela fala que num momento, num abrir e fechar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão. Os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Essa palavra que Paulo usa lá em 1 Coríntios 15, 52, que diz que num momento, num abrir e fechar de olhos, é a palavra átomos, da língua grega. E esta palavra era a mesma palavra usada, por exemplo, para abrir e fechar os seus olhos, ou para como é que eu vou dizer para vocês, faiscar de uma estrela, ou para dardejar da cauda de um peixe. Vai ser num momento assim. Mas a Bíblia diz que antes dos vivos serem transformados, os mortos ressuscitarão. Ressuscitarão de que maneira? Com um corpo glorioso, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, meus amados. Nós teremos um corpo não de fraqueza, não corruptível. Um corpo que não vai ficar doente, que não vai envelhecer, que não vai ter rugas, que não vai ter sulcos e marcas de velhice ou de senilidade. Vai ser um corpo que não vai estar mais preso às leis naturais. Por exemplo, o corpo ressurreto de Jesus Cristo não estava mais sujeito às leis da natureza. Por quê? Jesus entrava numa casa com as portas fechadas com o corpo da ressurreição. Lembra? Jesus Cristo, meus irmãos, ele saía de Jerusalém e aparecia na Galiléia a mais de 200 quilômetros. E a Bíblia diz que com este corpo glorificado, eu e você realmente estaremos reinando com Cristo neste glorioso universo restaurado por Deus. Que privilégio meu e o seu! Isso é muito grande. Que bênção, meus irmãos! Que verdade gloriosa, a qual enche o nosso peito de doçura, que enche a nossa alma de esperança e que manda embora a tristeza do nosso coração. Amados, e quando termina este relato aqui, o apóstolo Paulo, ele encoraja os crentes de Tessalônica da seguinte maneira. 1 Tessalonicenses 4,18, a Bíblia diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amados, o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da consolação, que enxuga as lágrimas. É o Evangelho que traz esperança, que combate a tristeza. É o Evangelho que traz sentido para mim e para a sua vida. Então, você pode experimentar esta esperança. Você pode ter essa tristeza eliminada da sua vida. Basta você crer em Jesus Cristo crucificado, que Ele morreu, mas que você também morreu com Ele, que você foi morto na cruz com Cristo. Eu gosto muito, daquela versão católica. Ontem eu fui visitar uma pessoa e ele me deu uma Bíblia católica para eu ler, e eu li o texto de Gálatas 2:20. Lá está escrito assim: eu fui morto na cruz com Cristo. Eu pregava para aquela pessoa e ela chorava. Oh, que coisa gostosa!
ser livre de mim mesmo. Eu fui morto na cruz com Cristo. Ah, meus irmãos, e Jesus, ele diz para mim e para você, lá no Evangelho de João, capítulo 11, aquele que crê em mim nunca morrerá eternamente. Que segurança temos em Jesus! Que segurança nós temos em Jesus! Ele disse, foi Jesus quem disse, aquele que crê em mim nunca morrerá eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Olha, meus queridos, se você entregar sua vida para Jesus, você vai ter a garantia, certeza inabalável de uma vida plena aqui e também lá na eternidade. Você que me escuta, por favor, descanse em Deus, confie nele, ponha sua vida nas mãos do Pai, entregue o seu coração para Jesus. Desfrute da vida plena, superlativa, abundante que Ele preparou para mim e para você. Você não tem que viver como aqueles que não têm esperança. Você não tem que viver como um ateu que pensa que morreu, acabou. Não! Você não tem que viver como aqueles espiritualistas que pensam que morreu, vai ter que se reencarnar. Não é nada disso. Você também não precisa viver como aqueles que pensam que morreu e a alma vai para o túmulo, ou como aqueles que pensam que morreu e a alma vai para o purgatório. Não, não é nada disso. O Senhor Jesus já levou a minha e a sua condenação, que nós deveríamos receber sobre Ele lá na cruz do Calvário. Não é você que se salva, não é você que se purifica ou se aperfeiçoa. Esta é uma obra completa e plena que Deus já fez em Cristo Jesus, em seu favor e em meu favor. Você que me escuta, aproprie-se desta vida, tome posse da vida eterna, desfrute desta aventura gloriosa que Deus preparou para você. Este é um presente, é uma graça, é uma dádiva de Deus para a sua vida. Tome posse dela, meu querido. Então, amados, é desta maneira que você irá vencer a tristeza, vencer a angústia. Por favor, tome posse desta alegria. Você pode chorar sim, e vai chorar muitas vezes, as lágrimas da saudade. Jesus também chorou ali no túmulo de Lázaro, seu amigo, mas não as lágrimas do desespero, não as lágrimas da incerteza, não as lágrimas da dúvida. Chore de saudade, mas chore também na certeza e na convicção de que daqui a pouco, não vai demorar muito tempo, nós estaremos juntos na grande família de Deus, face a face com aquele, reinando com Ele e desfrutando das bem-aventuranças que Jesus preparou para mim e para você. Hoje, agora, neste momento, onde você está, creia que você foi atraído no corpo de Cristo. Creia que você morreu com Cristo. Creia que Cristo é a sua vida. Agora, se você, de fato, já creu nessa verdade, serve a Jesus, já ama Jesus, já confiou nele para a sua salvação, então agradeça a Ele por este grande privilégio da esperança, gloriosa esperança que temos em Jesus Cristo. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe o seu coração neste momento, em nome de Cristo. Amém? Vamos ter nesse momento, queridos, uma palavra de oração. Vamos orar. Maravilhoso Pai. Muito obrigado, Pai, porque Tu és um Pai tão maravilhoso, tão gracioso e sempre tem nos conduzido em triunfo. Eu Te dou graças porque a obra da cruz é uma obra real, é uma obra acabada, plena. Lá naquela cruz, Cristo morreu a nossa morte. Nos incluiu, crucificando a nossa velha natureza, nos libertando do pecado, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ô Pai, muito obrigado porque juntamente com Ele o Senhor nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por esta tão grande salvação. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pela viva esperança que nós temos, que é o Teu Filho Jesus. Cristo em vós, a esperança da glória. Obrigado pela sabedoria que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque o Senhor tem falado diretamente conosco pela Sua palavra. E a Sua palavra é verdadeira
e o Senhor nos deu graça para crermos na tua palavra, que é a verdade, Pai. É o seu Filho Jesus. Este é o verdadeiro Deus da vida eterna. Oh, meu Pai, olhe para aquelas pessoas que estão agora angustiadas, amarguradas, muitas vezes até chorando e sofrendo. Oh, Pai, abra os seus olhos para que elas possam ver em Ti que Cristo é a nossa esperança. Abençoa todas as pessoas que nos ouvem, abençoa as famílias da nossa cidade, abençoa a nossa pátria, abençoa as autoridades constituídas, meu Pai. Faz com que realmente haja a tua direção, porque sabemos que o Senhor é aquele que domina e reina no reino dos homens. Oh, Pai, muito obrigado, porque em Cristo Ele sempre nos conduz em triunfo e nele nós podemos descansar verdadeiramente. Pai, leva todas as pessoas que nos escutaram nesta manhã ao Teu Filho Jesus, para que elas tenham os seus olhos abertos e possam vir a crer nele e descansar na suficiência da pessoa de Cristo. Obrigado, Pai, porque Tu magnificaste o Teu nome e a Tua palavra acima de tudo. Obrigado, Pai, porque Cristo é a nossa vida, é o nosso viver. E logo, logo nós estaremos em Sua presença, contemplando assim como Ele é. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amados, chegamos mais uma vez ao final do programa Mensagem da Cruz. Passa tão rapidinho, né? Tinha tanta coisa aqui para a gente conversar, para falar. Mas, se Deus quiser, né, amanhã nós estaremos aqui a partir das 8 horas para meditarmos na verdade da palavra, ok? Um bom dia para você. Deus te abençoe. Em Cristo Jesus, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 32157508 ou venha nos fazer uma visita na Rua Jequitibá 244, Vila Ideal, bem próximo ao Estádio Teixeirão. Cultos todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 e às 19 horas. Tenham todos um dia abençoado pelo Senhor e até o próximo programa. Graça e paz. Pois Cristo já me deu o perdão, a sua morte Ele me fez morrer, pra nele renascer. A sua vida Ele me deu, para poder viver, e mesmo na tribulação, poder agradecer. Pois Cristo já me deu o perdão, a sua morte Ele me fez morrer, pra nele renascer. Tão grande amor não posso entender, porque Jesus por mim quis morrer. Só sei que Ele me justificou, pra si me resgatou. E quando a morte enfim vier, do mundo me tirar, certo eu estou